Bom dia a todos, mantenedores, gestores do segmento educacional. Estamos aqui mais uma vez para tentar esclarecer as dúvidas e também ajudar aí na elucidação de algumas perguntas que às vezes as respostas podem ser as mais diversas possíveis. Mas vamos lá. Estamos tratando de um assunto hoje, tributos. Qual que é o impacto do tributo no budget de uma escola? Nós sabemos hoje que a segunda maior saída de um budget de uma escola normalmente são os tributos. Primeiro é a folha de pagamento e depois vem os tributos. Mas vamos falar aqui um pouquinho de cada tipo de tributo, principalmente em relação aos regimes de tributação. Nós temos hoje o Simples Nacional, que mais de 95% hoje das empresas, dos negócios estão neste regime de tributação. Nós temos o lucro real, o lucro presumido e as entidades sem fins lucrativos e as isentas e não tributáveis que nós podemos chamar, ou associações sem fins lucrativos, né? E aí entrando mais associações sem fins lucrativos com filantropia e sem filantropia. Vamos falar um pouquinho do Simples Nacional. O Simples Nacional, até 31 de dezembro de 2017, a faixa dele eram 3.600.000 reais por ano. A partir de 1º de janeiro de 2018, isso aí passou para 4.800.000 reais ao ano e está até hoje com esse mesmo limite. Ou seja, estamos aqui no 8º ano, utilizando o Simples Nacional sem reajuste na tabela, correto? Em cima de 4.800.000 reais. Aí nós temos quem ultrapassar esse limite, ele vai para o lucro real ou lucro presumido, e quando tem algum diferencial, ele vai para uma associação sem fins lucrativos. Então vamos lá. Nós sabemos que quando o Simples Nacional saiu de 2017 para iniciar em 2018, ele tinha até 2017 20 faixas. E ele iniciou em 1º de janeiro de 2018 com 6 faixas. Só que nessa mudança já houve ali uma majoração nesta tabela, mesmo que tenha ali uma parcela de valores a deduzir, dependendo ali do parâmetro de valor que você vai subindo ali na sua faixa, tá? Então nós percebemos hoje rapidamente, né, que muitas escolas que estão no Simples Nacional, que a sua opção está no Simples Nacional ainda em 2025, essa tabela não tem reajuste há 8 anos. Ou seja, as escolas cresceram em 8 anos. E agora tem muitas escolas que se utilizam hoje ainda de um regime de tributação que é o Simples Nacional. Percebam que a grande diferença quando você vai para um lucro real ou lucro presumido, um fator muito importante aí, que é o principal, é a cota patronal, ou seja, escolas de educação básica hoje pagam 25,5% sobre a sua folha de pagamento bruta, ou seja, o seu total de proventos, tá bem? Isso no lucro real, no lucro presumido ou na associação sem fins lucrativos, sem filantropia. Percebam que esses 3 regimes vão aplicar 25,5% sobre esta folha de pagamento da escola. A diferença para lucro real e lucro presumido: lucro real, uma contabilidade tem que ser exatamente muito bem feita. E não é a contabilidade que tem que fazer isso aí, é a própria escola que deverá ter organizado todos os seus documentos formalmente, sem pagamento de algum documento que não seja um documento formal. Eu não posso chegar e numa escola de lucro real fazer um pagamento de 10 mil reais sem um suporte fiscal. Ou seja, isso aí não vai ser contabilizado, tá? Então as empresas, as escolas hoje, elas precisam se organizar internamente com bons controles para depois ir para lucro real.
bem? Lucro real, como o próprio nome diz, ela vai ser tributada no seu resultado final. Ou seja, você vai sair de uma escola que ela tem Simples Nacional, ela só paga uma única guia, que é o DAS, tá bom? Documento de Arrecadação do Simples Nacional. E esse DAS, ele perfaz ali uma unificação de 6 tributos, 6, 7 tributos, dependendo ali se for um serviço, se for comércio, se for indústria, tá bem? E quando você vai para lucro real, você vai destrinchar todos esses itens. Então, o grande problema hoje de uma escola estar no lucro real, diretamente, o que impacta hoje no nosso segmento? O nosso segmento hoje, a matéria-prima é a folha de pagamento. Uma escola saudável hoje, ela deveria ter uma folha entre 40% a 45% com todos os encargos e benefícios. Percebam o seguinte, uma escola que está no Simples Nacional, o impacto da folha será de 14,5 salários por ano. Uma escola que vai para lucro real ou lucro presumido, essa folha vai saltar para 18 salários por ano. E aí a gente já começa a ter um impacto desses tributos lá no meu faturamento, correto? Mas o mais importante também é a gente frisar aqui, muitas escolas não estão se atentando, permanecendo no Simples Nacional, com um faturamento, vamos dizer aqui um exemplo, de 4 milhões de reais por ano. Quando a minha escola começa a subir de 3 milhões e 600, partindo para 4 milhões e 200 mil reais, a nova tabela, que são 6 faixas hoje, que foi criada em 2018, que está sendo utilizada até hoje, ela está majorando esses faturamentos de 4 milhões para cima, em média 4 milhões para cima, correto? Mas como assim? Vamos lá, quando você tem uma escola que ela está no lucro, no Simples Nacional, e você está ali na sua última faixa, com 4 milhões e 200, você no pagamento do tributo final, você está de 1% a 1,5% em relação ao lucro real, como se você estivesse pagando todos os seus impostos no lucro real. Lógico, nós temos aí a nossa margem de lucro, que vai ser determinante para você calcular o seu IRPJ ou a sua contribuição social sobre o lucro. Mas nós estamos também dizendo, que a gente pode dizer, que em média, estamos pensando aí num lucro de 10% a 15%. Então, quando a gente coloca um pagamento de IRPJ e contribuição social sobre uma margem dessa, no final, você vai estar pagando 21% a 22% de todos os impostos, inclusive colocando nesse montante, correto? Ali o seu INSS patronal. Quando você compara a somatória de todos esses impostos e você compara com o recolhimento do DAS com a escola que está em 4 milhões de reais por ano, você vai perceber que a diferença está mais ou menos 1% somente, tá? Então essa é uma grande situação que nós percebemos. Quando nós falamos de lucro presumido, não há o que se falar. Lucro presumido, ele foi criado, as escolas utilizam sim, dependendo de uma situação muito específica, correto? Principalmente para venda de material didático e outros itens na escola. Jamais servirá para a prestação de serviço, ou seja, venda de mensalidade, correto? Isso daí já é uma outra situação. Então, quando nós falamos, olha, qual que é o impacto desse tributo no meu faturamento, no meu orçamento? Isso é muito importante porque mantenedores que geralmente eles estão muito ligados à atividade fim, eles vão estar preocupados com o pedagógico. E essa atividade meio, que é a contabilidade, ela tem que ser direcionada por um excelente escritório contábil que não faça só a sua contabilidade, que ele seja um escritório que chame e dê alternativas no decorrer do ano para o ano seguinte
qual que é o melhor regime de tributação? É um escritório que acompanha o crescimento da escola, que vai assessorar a escola na sua estrutura e no seu planejamento tributário para os próximos anos, correto? Uma escola ela tem que estar muito ligada com o seu consultor contábil, com o seu escritório de contabilidade, até porque ela vai ter que desenhar para onde ela vai caminhar, qual que é a estratégia de crescimento dessa escola para os próximos 5 anos. Isso vai ajudar muito o contador também desenhar essa estratégia junto com este mantenedor, tá bem? Então hoje, se nós percebemos hoje o impacto do tributo hoje no meu faturamento, no meu orçamento, ele é fundamental para que ele não consiga sangrar o meu orçamento. Que às vezes é o que acontece, a escola ela perdeu o Simples Nacional e geralmente você não tem um bom profissional de contabilidade preparado para fazer a contabilização dessa escola. Eu já vi escola que o contador simplesmente pegou a escola e jogou a escola no lucro presumido. É aí o que é a conclusão de tudo isso. A escola vai estar pagando ali por volta de 30% de tributos em relação ao seu faturamento, quando deveria ser alguma coisa muito equilibrada, entre 19%, dependendo ali da sua faixa de faturamento. Tá? Vamos colocar ali entre 17%, 20%, 21,5%, tá bem? Então, este é o impacto de tributos em relação ao faturamento da escola. Quando nós falamos de associação sem fins lucrativos, é algo mais específico, que também podemos chegar nisso daí. Baseado em toda essa situação, pessoal, que nós vimos aqui, qual que é o impacto desse pagamento de tributo, é importante, então, como vocês vão avaliar e selecionar o seu contador, tá bem? Nós, da BW Contabilidade, somos uma empresa em excelência no segmento educacional privado. Foram mais de 1.500 escolas atendidas em todo o território nacional. Atualmente, praticamente, estamos com 400 escolas, tá? A BW, ela é voltada para instituições particulares de ensino. Então, nós temos toda a bagagem para que você, mantenedor, possa se sentir tranquilo, deixar sua contabilidade com a BW e focar o seu core business com tranquilidade, que a BW será o seu parceiro de negócio. Muito obrigado.